Olá, turmas do quinto ano! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje vamos estudar sobre o processo de independência do Brasil. E para iniciar, observem a imagem. Certamente você conhece. Pertence ao artista Pedro Américo e chama-se Independência ou Morte. Retrata o dia da independência do Brasil. Sabemos que por trás dessa imagem há uma longa história e devemos ter consciência de que ela não trata totalmente da realidade. Por isso, vamos lá para a história? Tudo começou com a chegada da família real ao Brasil. O processo de independência começou em 1808, quando a família real veio para a sua colônia mais rica. Então, por que chegaram aqui? Foi temendo o exército de Napoleão. Napoleão Bonaparte tinha o interesse de dominar toda a Europa e ainda ameaçava Portugal. Ele queria que Portugal rompesse seus laços com a Inglaterra. Dom João não acatou. Então, temendo uma guerra, veio com toda a corte para o Brasil. A comitiva portuguesa chegou ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, desembarcando em Salvador. Após permanecer alguns dias, a família real portuguesa partiu para o Rio de Janeiro, desembarcando lá em 8 de março de 1808. A chegada da família real ao Brasil mudou para sempre sua história. Muitas medidas foram tomadas de maneira positiva. Uma delas foi a abertura dos portos. Portugal autorizou o comércio entre brasileiros e ingleses. Essas medidas deram um destaque positivo para a economia. E outras medidas também merecem destaque, como a criação do Banco do Brasil, a criação da Biblioteca Nacional, do Observatório de Astronomia, como também a autorização de diversas indústrias. E assim, com o crescimento econômico, em 1815 o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, deixando de ser apenas uma simples colônia. Isso não deixou a população de Portugal muito contente. A população encontrava-se enfraquecida, pois o seu rei morava aqui no Brasil. E então passava por uma crise política e econômica, agravando ainda mais com a morte de Dona Maria, a mãe de Dom João. E assim ele tornou-se efetivamente o rei de Portugal. E dessa forma o Brasil ficou ainda mais fortalecido e os portugueses ainda mais insatisfeitos. E assim, outro fato marcou a época. Em 1815, o exército de Napoleão foi derrotado. Os portugueses passou a exigir o retorno do rei que se encontrava no Brasil, já que não havia mais nenhum perigo. E para reforçar esse pedido, em 1820 ocorreu a Revolução do Porto, sendo que os revolucionários vitoriosos passaram a exigir o retorno de Dom João VI para Portugal, como também exigir a aprovação de uma Constituição. Então, Dom João retorna a Portugal e deixa Dom Pedro aqui no Brasil como príncipe regente. E então Dom Pedro, com a ajuda de José Bonifácio e Maria Leopoldina, também toma algumas medidas positivas, como a convocação de uma Assembleia Constituinte, a criação de uma marinha para a defesa do território e a expulsão das tropas portuguesas. Isso não deixou a população de Portugal satisfeita e exigindo a volta de Dom Pedro. Então, temendo uma crise, Dom João exige que Dom Pedro retorne a Portugal. Mas a população brasileira não aceitou. E por meio de uma assembleia com mais de 8.000 assinaturas, pede a Dom Pedro que permaneça aqui no Brasil. E dessa forma, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro negou o chamado de seu pai e decidiu ficar no Brasil. E foi onde ele disse aquela célebre frase: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico." Este dia ficou caracterizado como o Dia do Filho. Após essa data, uma sucessão de acontecimentos ocorreram. No dia 2 de setembro,
Dona Leopoldina, temendo uma revolta ainda maior de Portugal, ela estabelece um documento e frisa a necessidade da independência do Brasil. Assinando essa declaração, ela envia por meio de um mensageiro, até chegar em Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, no qual viajava a São Paulo com a sua comitiva. O mensageiro alcança Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Após ler a carta, ele também celebra outra frase e diz o seguinte: independência ou morte. Turminha, sabemos que o dia 7 de setembro trata-se apenas de uma data simbólica. Uma sucessão de fatos foi o que resultou a independência do Brasil. Também sabemos que apenas em dezembro de 1822 é que Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil e que este processo não aconteceu de forma pacífica. Mesmo após a independência, muitos territórios do Brasil não aceitaram e teve muitas revoluções. E Portugal somente oficializou o reconhecimento da independência do Brasil no ano de 1825, após assinar o Tratado de Paz e Aliança. E este tratado não saiu barato para o Brasil. Tivemos que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal aceitasse efetivamente a independência do Brasil. Turminha, essa foi a nossa aula de História. Aguardo vocês na nossa próxima aula.